A existência de um Deus dentro das sociedades tradicionais africanas tem sido muito debatida. E hoje nós estaremos falando sobre Nganazambe, dentro das comunidades do Bié entre os anos 1877 e 1880. Bem-vindo ao Cultura e Religião. Em 1877, Hermenegildo Capello e Roberto Inves foram designados para fazer uma expedição científica destinada a explorar o interior de África entre Angola e Moçambique. A peregrinação teve a duração de 600 dias. A narrativa desta peregrinação dá-nos conta de um mundo fascinante em que rasga por inteiro os véus dos mistérios africanos. Foi durante esta peregrinação, em ocasião de uma paragem na atual província do Bié, em que os pioneiros depararam-se com uma comunidade completamente religiosa, mas que dentro desta comunidade a superstição era presente. Segundo a narrativa histórica, entre aqueles povos ouvibundo, supersticiosos e ignorantes, para eles, os espíritos maus são os primeiros representantes da grande corte. Segundo a visão dos excursionistas, por mais que tais povos quisessem criar um sistema de relações para que se relacionassem com o ser divino mediante a religião, os seus esforços seriam nulos, porque lhes faltava o conhecimento sobre Deus. A ideia independente da divindade não se achava em suas línguas, como escreveram os excursionistas. Tais povos pareciam ignorar a existência de um Deus criador, e eles não tinham noções de uma vida futura. Apenas criam que o espírito do defunto continua vivendo entre eles. Mas mesmo apegados à superstição, um dos homens daquele povo apresentou um objeto composto de uma pequena figura, representando um homem de braços abertos e na parte superior outra figura que parecia um pequeno pássaro. O homem dizia ser aquele objeto Nganazambe, que em língua portuguesa é traduzido Senhor Deus. Quando perguntado quem era Nganazambe, o homem que trouxe o objeto não soube responder, mas dizia ele que um ambaquista lhe o havia trazido de Kalunga, que poderia ser traduzido para eles como mar. Pouco tempo depois desta ocorrência em um dos povoados, pareceu aos excursionistas que um deles era denominado também de Nganazambe, devido à sua longa barba branca. Tal situação mostrou que tal povo também compreendia que Nzambe era um homem velho com barbas longas e brancas. Mas para compreendermos melhor sobre esta divindade, precisamos buscar o contexto geográfico e linguístico da época. Mas antes de prosseguirmos, meu amigo, você é o motor do nosso crescimento. O meu pedido nessa hora é que deixes ali o seu like. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se já. Assim só estarás a nos ajudar a crescer. Você já deixou o seu like? Já deixou? Se você já deixou, muito obrigado, tá certo? Então, prossigamos ao nosso assunto falando sobre o contexto geográfico e linguístico da época. Segundo os excursionistas Capello e Roberto, Cangombe foi a região que ocorreu todas estas descobertas.
Os autores apresentam Cangombe como a capital do Bié. Atualmente não encontramos uma região na província do Bié denominada como Cangombe. Talvez se você conheça, pode deixar ali nos comentários, você estará nos ajudando bastante. Durante o período colonial, Angola era dividida em distritos, isto até 1951, quando se tornou província ultramarina. O colono também alterou os nomes antigos de cada região que compunham as divisões territoriais de cada reino. Após a independência, isto em 1975, a estrutura administrativa foi mantida inicialmente, mas as necessidades de um país independente levaram a revisões. É assim que a cidade outrora chamada Silva Porto passou a chamar-se Quito. Esta que é a atual capital do Bié. Para uma resposta sobre o lugar onde ocorreu as descobertas de Capelo e Roberto, criamos duas teorias. A primeira é que as descobertas teriam ocorrido na atual capital do Bié, que possivelmente teria sido anteriormente a capital Cangombe. Já a segunda teoria, e que é a maior possibilidade, é que as descobertas teriam sido na atual região chamada Cambandua, que é uma das povoações ao arredor da atual capital Quito. Possivelmente, antes da povoação branca no atual Quito, Cambandua era a capital do Bié. Para que não houvesse uma mistura entre os brancos e negros, os portugueses teriam levantado a cidade Silva Porto próximo da antiga capital Cangombe. O objeto apresentado aos excursionistas é apresentado na língua Kimbundu, Ngananzambe, falada pelos Ambundu, quando os Ovimbundos falam Umbundu. Na narrativa, os excursionistas se limitam em dizer que o homem disse a eles que um ambaquista lhe o havia trazido de Calunga. Ambaquista é a denominação de todo habitante da região da Ambaca, isto no atual Kwanza Norte. O fato do homem ter vindo de uma região mais próxima ao mar, eles entendiam que este objeto era oriundo de Calunga, que, segundo o escritor Aias Cabaça, Calunga é um criador associado ao fenômeno natural. Isto nos levaria a dizer que este item estaria ligado ou poderia ter uma ligação do objeto com o mar na compreensão daqueles povos. O mesmo autor, Aias Cabaça, ainda escreveu que Nzambe é conhecido como um Deus supremo e criador. Na percepção dos ambaquistas, representava um ser supremo e criador de todas as coisas. Assim como aquele homem que entregou aquele objeto aos excursionistas, como também o restante povo do antigo Bié, atual Bié, não tinham uma percepção correta de Ngananzamba, mas podemos concluir que sempre tiveram a noção deste Deus. Este Deus é aquele que os hebreus, os bantus, os muçulmanos, islâmicos ou qualquer outro povo procurou anteriormente conhecer, mas não conheceu antes da sua revelação. Foi por este motivo que este mesmo Deus enviou o seu Filho para que o revelasse e o mundo o conhecesse. É deste Deus que João falou no primeiro capítulo do seu livro. Deus este que é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe viria à existência. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que os nossos antepassados não entendiam sobre Deus, hoje nós podemos compreender através da revelação na pessoa de Cristo. E esta mensagem está estampada nas Sagradas Escrituras. Como africano, o que me leva a crer no Cristo é o fato dele ter sido a parte que faltava na compreensão dos meus antepassados. Hoje, conhecemos a Deus e seus mistérios porque um dia Cristo
veio ao mundo para revelar o Deus que os nossos antepassados procuraram sempre compreender. Aquele Deus que os nossos pais procuraram compreender ao longo dos séculos e que muitas vezes procuraram fazer representações são vestígios da compreensão da existência de um Deus supremo e criador de todas as coisas. Este, o verdadeiro Ngananzamba, o verdadeiro Suco, Kalunga, Sakatanga, o verdadeiro Nzambiapungo. Obrigado por acompanhares o episódio de hoje. Voltaremos a encontrar-nos no próximo episódio do Cultura e Religião. Que Deus abençoe a África e o mundo. Até a próxima.